O horário é noite, né? Mas o que a gente vê é dia ainda. Então, boa tarde, boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu e minha esposa, meu filho, a Noemi e o Isaac estão no canto ali. É muito bom estar com os irmãos. Por aquilo que temos ouvido da igreja, o testemunho, a história, o impacto aqui na cidade, ao redor. E para mim é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. Então, o nosso tema de hoje tem a ver com perspectivas, mas perspectivas que acabam interagindo com as nossas perplexidades. Geralmente, quando nós estamos nessa transição de ano, o adeus ano velho para o feliz ano novo, então nós brindamos a chegada do novo ano com aquele desejo, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Todos querem um ano de realizações, um ano de compromissos, um ano de resultado, mas um ano que seja bom ou muito bom. Mas depois que a festa acaba e nós voltamos para o dia a dia, então nem sempre aquilo que nós esperamos se realiza na vida pessoal, na vida familiar, na carreira, na profissão, até nível de igreja. Isso implica naquele choque entre as nossas perspectivas ou expectativas com o que vai acontecer e com a realidade. Aquilo que nos deixa perplexos. Então, quando nós visualizamos a concretização desses votos, isso revela a nossa renovação pela felicidade. Então, o que é felicidade? Como que nós podemos compreender, definir felicidade à luz daquilo que Deus espera que nós tenhamos em mente? Ausência de problemas, ausência de crises, ausência de adversidades ou experiências contrárias àquilo que nós esperamos é o que mais as pessoas querem enxergar. Eu quero ver o meu novo ano sem problema, sem crise, sem adversidade. Então nós visualizamos isso. São as nossas expectativas, que são, digamos, aquele norte para as nossas perspectivas presentes. E aí vem o choque. Aquilo que eu sou, que eu faço, como eu faço, por quê, para quê, se choca com as perplexidades. Nós somos uma geração, né, eu ainda estou mudando um pouquinho, né, mas o meu filho já nasceu na geração do visual. Esses dias achamos, né, lá em casa uma máquina de escrever, minha máquina de escrever, Olivetti Praxis 20. Então Isaac, o que é isso? Ele achava que a gente já tinha esse negócio, né, desde que nascemos. Não, ele nasceu já com isso, ele já sabe um pouco. Então é uma geração que depende muito do que nós vemos. O visual é importante. Então você ver e também alimentar sensações, isso é importante para construir o nosso senso de perspectiva. Então cada vez mais a imagem, o visual altamente, ultramente definido é o que importa. Tá? Eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês, para ilustrar um pouco isso. Não sei se a luz aqui vai ajudar, mas é um vídeo da Black Motors que mostra uma imagem feita com 53 bilhões de pixels. Tá? Alta definição. Dá para a gente passar aqui? A propaganda é de um carro, mas a tecnologia é de bilhões desses pontos que compõem a imagem. Se você jogar na internet, tem lá os
bilhões de pixels, ou então os gigapixels. Então você pode encontrar outros exemplos de você ver montes, montanhas à distância, e você se aproxima e vê pessoas, vê fendas, etc. Então é um caminho da alta definição. E nós queremos, como pessoas, quando aproximamos as lentes das nossas vidas, enxergarmos estabilidade. São detalhes que vão mostrar segurança, estabilidade, bem-estar, paz de espírito, sustentabilidade, proteção, cuidado. É o que nós esperamos. Só que na vida real, quando essa outra câmera se aproxima, nós vemos detalhes que às vezes nós não esperamos. Como eu disse, as crises, as decepções, solidão, saudade, perdas materiais, perdas humanas, perdas profissionais. Lidamos com marés contrárias, ausência de alguns finais felizes. E é isso que provoca em nós a perplexidade. Estamos perplexos. Então a perplexidade é o tipo de reação, digamos, interna, que se manifesta externamente através de uma paralisação diante de reações. Como que eu ajo? Como que eu decido? O que eu faço? Geralmente, estar perplexo envolve um aspecto negativo. Algo que vem de modo repentino, sem avisar, e nos pega de surpresa e ficamos sem ação. É aquele exame que você faz de rotina e aí aparece alguma coisa. Agora, no último Natal, a minha mãe, que mora no Rio Grande do Sul, ela passou a noite de Natal no hospital. O coração teve um batimento bem ali normal, muita rapidez, e pela idade houve uma preocupação. Passou 4 dias, 5 dias internada. Algo que não estava nos planos da família. Mas acontece. Voltou para casa, agora retornou novamente, porque a coisa está fora daquilo que nós esperamos para a saúde dela. Então são situações que vêm e acontecem que nós não esperamos. De repente, no momento de crise, nós aguardamos melhores em nosso país esse ano, mas temos uns milhões e milhões de desempregados. E não queremos que o nosso nome apareça naquela lista. Pelo contrário, se está lá, que saia. Mas são as situações que acontecem e nós não esperamos. Então aqui é muito bom estar com vocês. Aqui tem muitos irmãos, lá da casa, Palavra da Vida. Então, alguns aqui conheceram, nosso ex-reitor, Carlos Oswaldo Pinto, faleceu em outubro de 2014. Ali no final de 2012, início de 2013, ele reuniu o corpo discente, docente, e comunicou que estava com leucemia. Ele disse algo que foi marcante. Câncer pode acontecer com qualquer um, e eu não sou diferente de qualquer um. Então nenhum de nós está imune, isento, aquilo que nos deixa perplexos. A vida é complexa. Irmãos, nem sempre 2 é resultado de 1 mais 1. 2 pode ser resultado de 5 menos 3, 10 menos 8. O resultado é o mesmo. Mas o como se chega lá nem sempre implica em somar. Pode se implicar em perder. E isso nos deixa perplexos. Nós precisamos cultivar o lado, que eu quero chamar o lado assombroso, positivo. É aquela perplexidade
que nos assombra, mas ao mesmo tempo nos leva à contemplação. Geralmente é o negativo que afeta, é o medo. Agora há pouco estamos vindo para cá, lá de Atibaia, e vimos numa rua 4 viaturas da polícia militar que passaram. O que vem à mente? Alguma coisa aconteceu. Domingo, essa hora aqui no bairro, 4 viaturas, alguma coisa aconteceu. Então nós pensamos no pior. É um assalto, sabe? Um sequestro, uma tragédia. Mas não pensamos. Que bom que tem polícia. Que bom que é uma proteção. Nós olhamos um arco-íris em meio a uma chuva que está vindo, se formando. Talvez venha um medo. Temporal, vai alagar. Mas olhamos para aquele arco e esquecemos que ele é um símbolo de segurança, de ordem de Deus no cosmos. Às vezes nós caímos nessa falácia de achar que a perplexidade é apenas fruto do assombro, do medo, do terror. Muito embora a gente na Bíblia, quando homens tinham um encontro lá no Antigo Testamento com Deus, eles ficavam assombrados, aterrorizados, caíam, não posso ver o Senhor, diante da beleza, a glória, a santidade. Mas como nós reagimos diante de um trovão? Diante de uma noite escura, sem lua? A escuridão traz medo, mas a escuridão revela a ordem de Deus, o momento do descanso, o fechar dos olhos da natureza. Tudo está no mesmo lugar, apenas no escuro. Mas nós criamos uma reação contrária, porque aquilo que nos deixa perplexos, muitas vezes, apenas levanta o que é, digamos, negativo. E quando lidamos com as angústias, é assim que funciona a coisa. Vem o desânimo, vem a frustração, vem o medo, e nós temos nossas forças, digamos, esgotadas. Parece que a insegurança, a falta de confiança, a coragem, a falta de esperança somem. Então tudo que a gente às vezes ouve no meio do corpo de Cristo, aquilo que cantamos, aquilo que lemos, parece que perde o seu valor na hora daquilo em que eu estou, ou que me deixa perplexo. Eu canto que Deus é grande, Deus é forte, mas bastou pegar um resultado de exame, aquilo mexe comigo. E agora, o que eu faço? Eu confesso, então pessoalmente é muito mais fácil, sempre foi muito mais fácil para mim falar, pregar contra a ansiedade, quando eu não estava ansioso. Vivi num momento de tranquilidade, de paz, de estabilidade. Era fácil pregar e animar os meus irmãos. Mas quando surge o imprevisto, aí fica mais difícil. Então eu queria que a gente pensasse que a Bíblia, ela vai servir como lentes para a gente enxergar o mundo. Eu agora não vejo ninguém, eu vejo só algumas cores. Na verdade, eu fui descobrir que eu tinha um problema de miopia na minha juventude, quando eu fiz o teste para tirar carta de motorista. Fui fazer o exame no oftalmo. Ele disse: o que você vê aqui na frente? Eu falei: onde? Eu não via nada. Então veio um processo de correção com lente, e quando eu coloquei o óculos lá na ótica, eu fui provar, gente, o mundo mudou. Tudo ficou definido. Não como uma imagem, mas bem melhor que era antes. As cores, os detalhes. Então a minha maneira de ver a vida, por um bom tempo da minha adolescência e juventude, foi totalmente limitada. E eu achava que era normal fechar o olho, forçar. Eu fui acostumado, condicionado,
a ver o mundo daquela maneira, até que a lente corretiva me ajudou a ver o mundo como ele é. Então, diante desse choque entre perplexidade e as minhas perspectivas, temos aqui a lente de Deus. Calvino diz que a Bíblia é a lente através da qual nós vemos, enxergamos e entendemos o mundo. E a palavra tem muitas respostas para a pergunta. Por exemplo, como nós olhamos o mundo? Ou a pergunta, por que olhamos? Para que olhamos? De onde olhamos? Eu queria responder essas perguntas, com um texto inicial. Isaías capítulo 40, abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia, Isaías 40. Um parágrafo muito conhecido de todos nós. Neste capítulo, o profeta Isaías está fazendo a transição entre uma mensagem de condenação para consolação. O povo de Judá, a quem ele se dirige, vai enfrentar o exílio, mais para frente, uma correção de Deus, mas a partir dessa porção, dessa segunda parte, o profeta vai animar o povo, lembrando que Deus está presente diante das dificuldades. No capítulo 40, versículo 26 e 27, nós lemos o seguinte. Vou aqui ler a versão Almeida, revista atualizada, tá? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Resposta. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só delas vem a faltar. 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Deixa eu ler aqui a NVI, talvez temos aqui na frente, Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Então Isaías está chamando a atenção do povo para olhar para uma outra fonte que nos deixa perplexos. Não a situação, mas quem é soberano sobre a situação. Ou seja, não é olhar, entre aspas, para aquilo que não temos, mas olhar para aquilo que nós temos. Foi assim que Asaf escreveu no Salmo 73, quase que ele escorregou, porque ele viu o homem que não temia Deus nessa condição, naquela situação, e crescendo, e ganhando, e mantendo-se escravo ao pecado, da impiedade, e eu mantive impuro, invejei, aí lembrei, aí atinei, quando entrei no santuário de Deus, e lembrei quem eu tenho nos céus e na terra. Uma perspectiva diferente. Não o que eu não tenho, mas o que e quem eu tenho. E aqui nesse texto de Isaías 40, temos uma resposta de Deus. Ele nos chama a erguer os olhos. Nós somos gente de cidade, e nós nos acostumamos a cantar para Deus e sobre Deus,
falar dos seus atributos dentro de prédios, luzes, não naturais. Então a gente começa a imaginar um céu estrelado, um mar, uma colina, uma praia, um rio. A gente passa vídeos, imagens, porque a gente está na cidade, no meio do concreto. E perdemos esta experiência de ver o que Deus fez. Quantas vezes nós temos parado para pegar uma folha natural, e olhar os detalhes de uma folha, de uma flor, de um caule, de um tronco, olhar para o pôr do sol. Não sei quantos que conhecem lá a Palavra da Vida em Atibaia, onde eu moro e trabalho. E a casa que eu morei por um bom tempo, ela tinha uma visão de um pôr do sol, no horizonte. E minha mãe vinha lá de vez em quando nos visitar, e ela via aquele pôr do sol. Mas isso aqui é maravilhoso, coisa e tal. O lago, vamos dar em volta, é maravilhoso, aqui é algum céu, Eu digo, mãe, eu não curto nada disso. Isso há 4 anos. Até que eu atinei e mudei. Eu não curto, mãe. É trabalho, sabe aquela rotina, coisa e tal. E eu moro num lugar maravilhoso, mas não curto, não aproveito, não sento no pôr do sol. Não vou caminhar ou correr em volta do lago. Até que atinei, tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. E diz o profeta, então, ergam os olhos. E eu queria que a gente pudesse agora erguer um pouco os olhos, aqui para a tela. Não sei se a luz aqui vai permitir, mas eu tenho algumas imagens de astros da criação astronômica, para ilustrar um pouco aqui a mensagem. Nós temos aqui no nosso meio algum físico, algum astrônomo, alguém que perceba que eu vou falhar, porque eu sou um curioso, certo? Sou um curioso, então depois você pode até me corrigir quanto a dados, certo? Interessante, temos aqui a Lua e a Terra. A distância entre nós e o nosso satélite é de 384 mil quilômetros. Então é um número arredondado. Tem uma imagem que mostra que, dá para ver? Aqui seria, isso é uma imagem real. Então aqui está a Terra e lá a Lua. Nesse intervalo temos aí 384 mil quilômetros. Então para quem acredita que como foi a Lua, um dia eu perguntei para o Adalto Lourenço, não sei se vocês conhecem, Adalto, então tem muita coisa, você acredita? Não, acredito, como você, porque lá tem elementos que dão um retorno, coisa e tal. Então, a Apolo 11, quando foi para a Lua, levou aí 3 dias para percorrer essa distância. É claro que não pega uma reta, é questão da ordem, etc, etc. Mas a gente vê que é algo que não é tão perto, mas a gente vê a olho nu. Pensa em Marte, planeta Marte. O planeta Marte é aquele planeta com a bolinha laranjinha. No mês de novembro, chegou lá mais uma sonda enviada, a Mars Insight. Ela levou 7 meses de viagem para percorrer os 55 milhões de quilômetros entre a Terra e o planeta. Só que ela percorreu quase 500 milhões, porque ela não pode ir reta. Porque os planetas também estão girando, onde o Sol está. É um percurso que gasta muito tempo. Mas nós vemos Marte a olho nu. Eu vejo lá aquele pinguinho vermelho. Eu aqui, ele lá, 55 milhões de quilômetros nos separam. É muita distância. Mas eu estou vendo. Ergam os olhos. Vejam a Lua. Vejam as estrelas, os planetas, diz o profeta. Ergam. Quem colocou isso? Mas tem uma estrela que eu gosto, que me chama a atenção, e eu vejo lá de casa, a olho nu também. Ela faz parte, pode mudar de slide, daquela constelação chamada Órion, que tem uma parte de baixo, os antigos visualizavam um caçador, e aqui o cinturão, que são as 3 Marias. Conhece as 3 Marias, né? Ali as 3 Marias, ali as 3.
Três de lado. Então eles imaginavam, né, um homem com um arco, um caçador, e aquelas três, é o cinto, embaixo tem a espada. Geralmente, quando a gente olha aqui, ela está um pouquinho invertida. E aquela estrelinha, pode clicar, por favor, lá em cima, Beetlejuice, ela fica mais para o lado direito, mas essa aqui é uma posição, digamos, mais ideal, de imaginar o caçador. Tá? Essa estrela, ela está longe de nós, não como a Lua ou como Marte. É uma distância astronômica, 642 anos-luz. Então aí que a gente, quem gosta do assunto, sabe que não é pouca coisa. 642 anos-luz. O que significa? Que a luz, ela percorre 9 trilhões e meio de quilômetros em um ano. Para ela percorrer essa distância, então ela tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é o seguinte: a cada segundo, dar 7 voltas e meia na Terra. 1, 2, 3, já foram mais de 20 voltas. Em 1 minuto, se daria 450 voltas em torno da Terra. Se a gente transformar isso em quilômetro por hora, 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Gente, nossa cabeça não consegue assimilar isso. Vamos imaginar que, se fosse possível para Cabral ter, na época que ele viveu, um veículo que viajasse a essa velocidade naquela época, e quando ele partiu de Portugal, ele partisse para essa estrela, ele chegaria nessa estrela daqui a 100 e poucos anos. Para ver quão grande ela é. Por quê? Porque eu posso vê-la a olho nu, sem telescópio. Mas é uma estrela. Uma estrela. E nós temos a nossa estrela. O Sol. O próximo slide mostra o Sol. Talvez vai descolar um pouquinho, né? Mas a Terra. Clica aí, onde está a Terra? Viu a Terra? Apareceu ali? Mais um clique. Ah, a Terra está lá. A comparação de tamanho. O Sol está aí quase 150 milhões de quilômetros longe de nós. Ele é imenso, é grande, é a nossa estrela. E às vezes nós esquecemos que ele é uma estrela. A gente vai à noite e vê lá aquele monte de estrelas e esquecemos que o Sol também é uma estrela. Mas é a estrela mais próxima, ao redor da qual giram os planetas do nosso sistema. Mas eu queria, para ilustrar a nível de comparação, o Sol, que é gigantesco, perto da Beetlejuice. Por favor, animação. Esse é o Sol. Tá? Se pudesse distanciar-nos do Sol, Beetlejuice. Nossa mente não consegue assimilar isso. Não consegue assimilar. A Terra sumiu. O telescópio Hubble, ele, no ano passado, retrasado, ele emitiu a foto
mais distante de um aglomerado de galáxias. Está a quase 4 bilhões de anos-luz. Então, é possível pensar em chegar nesse local. Quer passar o próximo slide? É isso que o Hubble ele registrou. Um aglomerado de galáxias. Não estrelas. Conjuntos com trilhões de estrelas. A 4 bilhões de anos-luz. Daí você pega uma calculadora gigante e faz a soma para pensar quanto tempo se chega lá. Disse Isaías: ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder. Então por que você se queixa, ó Jacó? Reclama. Deus não está vendo a minha situação. Deus não considera a minha causa. Eu estou perplexo diante da dificuldade. Mas quantas noites eu olho para o céu e não fico perplexo em saber que existe alguém que criou tudo isso. E as estrelas não são pontinhos que alguém pintou com uma canetinha, como as crianças pintam na escola dominical, na classe, né, de amarelinho, vermelhinho. As estrelas são monstros que nossa mente não consegue conceber. Astros ultra gigantescos que vieram à existência quando Deus disse: haja. E houve. Haja. E Betelgeuse não é a maior estrela. Há outras bem maiores do que ela. Deus fez. Então o profeta nos chama a atenção para nós erguermos os olhos e vermos testemunhos de que existe um Deus real, um Deus transcendente. Sim, Ele está além, mas é imanente, está aqui. Então não se queixe, diz o profeta. Volta para o capítulo 40 de Isaías. Versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Irmãos, o objetivo aqui da nossa conversa não é entrar na questão do criacionismo, e nem a Bíblia tem pretensão de provar Deus. A gente abre em Gênesis 1 e diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não foi escrita para provar que Deus existe. Ela já parte do ponto que Deus existe. Deus criou. Ela explica que o que nós vemos foi criado por Deus. E Deus existe, é claro. Mas lemos lá em Gênesis 1:16 que Deus fez os luzeiros e as estrelas para as quais devemos olhar. Ergam os olhos. Vejam tudo isso. Salmo 8:3. Quando eu contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Salmo 33:6. Os céus, por sua palavra dele, de Deus, se fizeram. Pelo sopro da sua boca, o exército deles. Deus disse: haja, e houve. Não apenas luz. Houve o cosmos, o universo, as galáxias, as estrelas, as nebulosas, os buracos negros, a terra, o ser humano, o autor, o criador. Então as nossas perspectivas têm que ser impactadas não por aquilo que dói. Gente, nunca a Bíblia ela nos chama o escapismo. A fé cristã não é uma fé que nega a realidade, que nega o sofrimento, a dor.
Um tempo atrás, um senhor da igreja onde eu pastoreei, ele faleceu tem alguns anos. Naquela ocasião ele tratava com quimioterapia. Um dia ele chegou chorando: pastor, eu acho que eu não tenho fé. Mas por que, irmão? Eu não sou forte. Mas como assim? Não sou forte. Dói demais. Esse tratamento judia demais. Então mexe com a parte física, emocional, mas só quem passa por isso sabe, eu não sei. Será que eu não tenho fé? Será que eu não sou forte? Disse: irmão, eu não tenho muito o que falar, porque eu nunca passei por isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: Jesus sabe. Lá no Getsemane, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele sabe o que é a experiência humana mais extrema, não apenas na dor física, mas na dor existencial. O ser traído, negado, abandonado, ultrajado. Ele sabe. Quando o seu amigo Lázaro morreu, disse: irmão, o nosso Senhor chorou, Jesus chorou. Então o choro, a dor, não significa falta de fé, fraqueza, porque o nosso Senhor, Ele chorou e sofreu. Então não temos que negar o que dói, o que machuca, mas temos a capacidade de também saber que tem outras coisas que nos deixam perplexos, como que vimos aqui. Existe um Deus grande, poderoso, que fez o mundo, mas não deu corda, deixa você estar atuante na minha história. Diz o Salmo também, 33, versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Eu não sei o que vem depois do gigapixel, sei lá. Mas Deus vê com muita precisão maior, fora e dentro. O físico e o não material, as emoções, Deus vê, Deus conhece. Salmo 18, versículo 1 e 2 diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Nós lemos tantos salmos que mostram o lado humano do autor, a fragilidade, o medo, a angústia, a solidão, o desespero, mas também o outro lado. Eu me escondo em Deus, eu confio em Deus, eu espero nele, Ele é minha força, refúgio. Isaías diz, no capítulo 64, interessante essa analogia: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Imagine Deus trabalhando, Deus ocupado com aqueles que esperam nele, não um Deus descansado. Aqui, claro, uma metáfora, mas Deus ocupado conosco, o Deus que disse haja, e essa estrelinha veio à existência, e as demais. Um Deus ocupado, trabalhando, realizando o seu plano nas nossas vidas para a sua glória, ainda que eu esteja perplexo com aquilo que me machuca. Deus usa de modo didático esses elementos para trabalhar. Gente, aqui na sua matemática não tem muita explicação. Por que às vezes o que o meu irmão passa eu não passo e vice-versa? Não sei, mas Deus sabe. Paulo ouviu do Senhor Jesus, depois de pedir 3 vezes: Senhor, tira de mim o espinho que está doendo. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, de boa vontade então, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então que sou forte. Paulo escreve aos Filipenses, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu aguento todo o tranco, tudo posso naquele que me fortalece. Não uma declaração de que só tenho sucesso, mas declaração de eu sigo em frente, tendo ou não tendo. Fartura ou fome. Abundância, escassez, eu sigo em frente porque eu tudo posso naquele que fortalece a minha vida. E aos Colossenses 3:20, 21, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É a aplicação do que a gente quer e canta na hora da perplexidade. É um exercício de pegar a lente de Deus e ver a experiência humana difícil como debaixo de um Deus soberano. Um Deus que vê tudo, que conhece tudo. Ele age em tudo para a sua glória. Próximo slide, é o último. Às vezes, nos sentimos assim, numa teia. E olhar uma teia pode nos levar a duas perguntas. O que nós vemos ou o que deixamos de ver? Talvez numa lente de alta definição, vejamos detalhes que uma olhadinha a olho nu não destaque. Talvez olhar para a teia implique em medo. Estou encrencado, estou aqui emaranhado, estou perdido, estou colado, não sei para onde ir, estou imóvel. É assim que as perplexidades nos deixam. Estou preso, como é que eu reajo? Sou uma vítima. Interessante que a teia de aranha, ela tem sido um dos elementos de discussão tecnológica, e você pode investigar isso. As proteínas que a originam têm uma propriedade que a torna singular em elasticidade, resistência e segurança. Agora você pode investigar, porque eu investiguei, um instituto norte-americano, ele disse o seguinte: se pudéssemos pegar uma teia de aranha e trazê-la à espessura de uma caneta, ela seguraria um Boeing em voo. É assim que ela faz com morcegos, com besouros grandes. Tem gente já trabalhando, usando o mesmo tipo de material, agora de uma seda sintética, para fazer colete à prova de bala. E foi uma comparação pelo material que é feito, claro, tudo a nível de experiência sintética, mas o colete que foi feito pela teia de aranha tinha uma resistência muito maior do que o que é normal, o que é feito. Então muita gente tem pesquisado como que a teia de aranha pode levar a olhar para a facilidade da vida diária. Então eu não vejo mais um ambiente de medo, mas de segurança, de proteção, de elasticidade para poder ter jogo de cintura.
Depende da perspectiva. Então, aquilo que me deixa perplexo pode ser uma oportunidade para eu rever como eu vejo a vida e a minha vida com o meu Deus. Conheci uma moça um tempo atrás. Eu brinco, né? Minha esposa está aqui, eu brinco que é uma moça que eu até hoje lembro dela. Não sonho, mas lembro dela. Não foi paixão, mas foi compaixão à primeira vista. Depois, investigando, descobri que ela nasceu com a síndrome de Hanhart. Não sei se eu tenho um médico que entenda melhor dessa síndrome, mas é aquela síndrome que a pessoa nasce sem braços, sem pernas. E eu fui convidado por um presbítero da minha igreja, um senhor de idade, já faleceu, para visitá-la, na área rural de São José dos Campos. Isso tem acho que uns 8, 9 anos por aí, não me recordo com a data. Fui lá com ele, ela era crente, a família cria alguma coisa, não sei até que ponto cria no evangelho, mas essa moça sim. Eu não conhecia, acompanhei lá o presbítero Daniel Arantes. Chegamos lá, fui para o quarto, fiquei perplexo. Uma moça de 26, 27 anos, desse tamanho. Tocos de braços, sem as pernas, os membros inferiores, de bruço. Falava alguma coisa que só o ouvido, pertinho da boca, a gente entendia. Fomos lá, passamos uma tarde, né, 1, 2 horas. Cantamos, né? Lemos a Bíblia. E ao final eu disse: você quer que cante alguma música? Então, como eu sou de origem da igreja cristã evangélica, então nós usamos o inário, salmos e hinos, muito usado entre os presbiterianos e também igreja congregacional. E no final tem uma sessão que chama corinhos, né? Músicas pequenas, uma estrofe. Eu disse: vamos cantar Jesus me satisfaz. É assim a letra. Jesus me satisfaz e gozo a sua paz. Contente estou, com ele vou, Jesus me satisfaz. É alguém perplexa com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Aí disse: pastor, Deus é poderoso e pode me curar. Poder pode, mas vai? Acho que não. Aí disse: mas no céu eu vou correr, eu vou pular, não terei limitação, porque hoje Jesus me satisfaz. É alguém que está na teia, mas não está na teia com o vídeo, mas está segura na teia, contra as balas desse mundo, balas do coração. Descansa, claro que sofre, mas o Deus que fez as estrelas também se importa com as pessoas. Deus está nos vendo em detalhes. Deus nos criou, Deus nos dirige, Deus nos segura. Ele quer que nós, pela sua palavra, vejamos as perplexidades com outra lente. Não sabes, continua o profeta, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus quer renovar nossa perplexidade de ver que as forças não se esgotam para a segunda-feira, para a semana que inicia, para o mês que vem, o ano que vem, até ele voltar, nós nos encontramos com ele. O mundo traz angústia, mas Deus está presente. É a força de um Deus que vê, um Deus criador presente, um Deus que segura e consola. Então, irmãos, nesse início de ano,
planeje aí suas perspectivas. Mas quando surgirem perplexidades, deixem que elas sejam oportunidades para renovar suas perspectivas. A renovação que vem de Deus, pela palavra, do Espírito Santo, do corpo, da comunhão com Deus. Então que Deus nos ajude a caminhar nessa palavra, de olhar um Deus que nos deixa perplexos por causa do seu amor, poder e interesse nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra que lemos e estudamos nesta tarde, início de noite. Pedimos a Deus por tua bondade, que quando surgirem essas situações, ou se já tem surgido entre nós, possamos focar os nossos olhos para o Deus que nos deixa de boca aberta. Deus tão grande, rico em misericórdia, Deus que nos acompanha, que realiza o seu plano em nós, o Deus que nos faz pensar à luz da eternidade. Ó Deus, tenhamos essa perspectiva. E quem sabe quando olharmos para a lua, para as estrelas, para a tua criação, devemos lembrar que existe um Deus tão grande, mas um Deus tão próximo, que consola, conforta e nos dá um fardo leve, um jugo suave. Ó Deus, se tem irmãos e irmãs lidando com lutas já no início deste ano, que possam agarrar-se ao Senhor, confiar na tua palavra e ver que o bem mais precioso não é o que falta, mas o que ela já tem, que é o Senhor. Dá-nos um restante de dia na tua presença, momento de culto que te agrade, momento de ouvir mais e mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.